Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória da Inter de Milão por 1-0 contra a Napoli. Enfim, o gol da partida foi marcado pelo Dzeko depois de um cruzamento logo com 10, 11 minutos do segundo tempo. Di Marco cruzou da esquerda, o Dzeko infiltrou no meio da área, passou da marcação e fez o gol de cabeça, o gol que resultou nessa vitória da Inter de Milão. Enfim, aprofundando nas escalações, a Inter foi com Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Edmarco, Dzeko e Lukaku. O que dá para destacar aqui? O trio de zaga muito bem, o Skriniar pela direita com ótimas viradas de jogo também, além de marcar bem, era um cara que na construção foi muito bem. O Bastoni foi bem também, o Acerbi também, o Acerbi sendo basicamente esse zagueiro da sobra, então ele não foi tão exigido em comparação com o Bastoni e o Skriniar, mas deu uma boa consistência defensiva também. O Darmian na parte defensiva foi bem, na parte ofensiva ficou a desejar. O Dumfries, que entrou depois no lugar dele, é muito superior no quesito ofensivo, porém o Darmian jogou principalmente para marcar o Kvara. Depois que o Kvara saiu, o Dumfries entrou e deu mais liberdade pelo lado direito. O Di Marco teve alguns erros técnicos, mas deu assistência para o Dzeko, então ele está diretamente relacionado para essa vitória, então foi um dos destaques da partida. Esse meio de campo não tem nenhum volante de origem, o Çalhanoğlu vem começando a jogar um pouquinho mais recuado ultimamente, mas é meia de origem, jogou com o Mkhitaryan que já jogou de ponta e de meio campista também, então é um cara ofensivo. E o Barella também está longe de ser um primeiro volante, é mais para um segundo volante, um cara que tem boa qualidade na condução de bola. Então foram basicamente 3 meio-campistas com qualidades ofensivas, mas também com repertório defensivo. Então, a partir daí eles conseguiram explorar essa estratégia de usar 3 zagueiros e um lateral direito principalmente defensivo, né? Então deu para soltar bastante esse meio de campo e também o ataque, que eram 2 jogadores pesados, né? O Lukaku e o Dzeko. Características até que parecidas, o Lukaku é um pouco mais encorpado, mas o Dzeko também tem uma bola aérea absurda de boa, né? E conseguiu aproveitar isso para fazer o gol da Inter. Depois entraram o Dumfries no lugar do Darmian, né, que eu acabei de falar. O Gagliardini para dar uma consistência defensiva no final do jogo, ele sim já é um volante de origem. O Gosens entrou no lugar do Di Marco, o Gosens que deu mais profundidade ainda, é um jogador que é ainda mais ofensivo. Ele que, se eu não me engano, jogou a Copa pela Alemanha, não lembro, mas que veio da Atalanta. Muito bom jogador. O Lautaro também entrou, o Lautaro que fez uma péssima Copa, mas entrou no lugar do Lukaku e, no meu ponto de vista, entrou bem, criou boas jogadas. E também entrou o Joaquim Correa no lugar do Dzeko, que já estava cansado, para dar uma movimentação a mais, mas aí o Joaquim Correa não entrou tão bem. Indo para Napoli, que foi com o Meret, Di Lorenzo, o Gramani, o Kim Min-jae, o Matias Oliveira, né, o Zilinski, o Lobotka, o Anguissa, o Politano, o Osimhen e o Kvara. O que dá para destacar aqui? Não foi uma partida muito inspirada da Napoli. A Inter foi melhor basicamente desde o início do jogo. Foi um jogo muito parelho, mas sempre a Inter mais próximo do gol, criando mais oportunidades. Acho que dá para destacar o Lobotka. Eu gostei do futebol dele, um bom meio-campista que conduz bem a bola. Eu acho que foi um dos principais destaques da Napoli nesse meio de campo, principalmente. Fez uma ligação de jogo na maioria do tempo muito boa. O Kvara é o grande craque desse time, né? Ou pelo menos é o que eu penso, né? Mas também não conseguiu se criar muito por causa desse sistema defensivo com 3 zagueiros e ainda a marcação do Darmian para cima dele. Depois entraram o Elmas, o Lozano, o Simeone, já na reta final, no desespero, empilhou atacantes, o Raspadori e o Ndombele. Enfim, dá para destacar que a Napoli formou um elenco muito bom, né? Porque para ter o Lozano no banco, o Simeone no banco, o Raspadori no banco, o Ndombele no banco, é um sinal que é um elenco completinho. É um elenco com boas peças para reposição, né? É raro ver um time que tem um Simeone no banco, um Raspadori, que é jogador de seleção italiana no banco, o Ndombele, que é um Barcelona da vida, queria esses dias e é reserva da Napoli, então tem boas peças de reposição esse time da Napoli, mas acabou não vencendo a Inter. Indo para as estatísticas, 6 finalizações da Inter, sendo uma no gol,
9 da Napoli, sendo 2 no gol. Porém, é o que eu falei, as finalizações mais perigosas do jogo inteiro foram da Inter de Milão, porém acabaram não acertando o gol. Teve uma chance, por exemplo, acho que foi o Di Marco, ainda no primeiro tempo, ele estava embaixo do gol, ele finalizou, saiu na lateral. Também teve uma do Darmian, se eu não me engano, foi o Darmian? Acho que foi o Darmian, que teve a ultrapassagem, ele chegou finalizando, saiu quase em lateral também. A Inter pecou bastante na finalização, mas o volume de jogo e chances mais claras, a maioria do jogo foi da Inter. Depois que a Inter abriu o placar, naturalmente a Napoli se jogou mais para o ataque e aí veio mais posse de bola, mais finalizações. O Onaná foi exigido no finalzinho com uma grande defesa, por aí vai. Por isso essa posse de bola mais também da Napoli. Passes 340 da Inter e 600 da Napoli. Faltas 12 da Inter, levando 3 amarelos, 7 da Napoli, levando 2 amarelos, ou seja, 19 faltas no total. Escanteio 5 da Inter, 4 da Napoli, totalizando 9 também. Com esse resultado, mesmo com a derrota, a Napoli permanece na primeira colocação com 41 pontos e a Inter fica na quarta colocação com 33 pontos. É um bom resultado principalmente para o Milan, para a Juventus, para a própria Inter, que são os times que estão mais próximos da Napoli, com chances ainda reais, né? A Inter com esse resultado fica a 8 pontos da Napoli, a Juventus a 7 e o Milan só a 5. Então, se a Napoli perde 2 jogos e o Milan ganha 2, o Milan já ultrapassa a Napoli. Então, ainda tem muito campeonato pela frente. Se a Napoli começar a tropeçar por agora, é bom abrir o olho, porque tem principalmente o Milan no retrovisor, a própria Juventus também, que venceu com um gol no finalzinho do Milik de falta, e a própria Inter, que venceu hoje da Napoli. Então é um campeonato que ainda está muito em aberto. Foi a primeira derrota da Napoli, vale destacar isso. A campanha vinha sendo basicamente quase perfeita. Primeiro tropeço, e isso daí dá margem para poder acontecer outros tropeços, que é o que os adversários esperam. E para a torcida da Napoli é enxergar isso daí como só um tropeço depois da volta da Copa do Mundo, porque a campanha vem sendo muito boa. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não, pode deixar o dislike e comente aí embaixo a sua opinião. Bom, foi esse o vídeo e falou!